Atrair investimentos em energia elétrica e diz que lastima o aumento na conta de luz. O presidente afirma ter grande interesse em propostas de Renan Calheiros para a economia. Mas Eduardo Cunha diz que essa tentativa de acerto corre o risco de ser só um jogo para a plateia. A agência de risco Moody's rebaixa a nota e coloca o Brasil à beira do grau especulativo. Vídeo mostra o desespero do motorista da Uber correndo para fugir dos taxistas agressores. Manifestantes se reúnem em frente à Câmara Municipal contra a votação do Plano Municipal da Educação. A luta contra a AIDS. Dados da ONU mostram que casos de pessoas infectadas pelo vírus HIV diminuíram 27,6% no mundo, mas cresceram aqui no Brasil 11%. A preocupação dos médicos é principalmente com os jovens, justamente porque muitos deles usam tratamentos cada vez mais avançados como desculpa para não usar o preservativo. E aí sim, acabam se infectando. Sei lá, tomando o mesmo copo de água vai pegar. O relato é de uma jovem de 17 anos, portadora do vírus HIV. Ela nasceu soropositiva e os pais não tinham condições de cuidar dela. Por isso, veio com 6 meses de vida para o Sítio Agar, que recebe crianças e adolescentes nessa situação e fica em Cajamar, na Grande São Paulo. Ela é uma adolescente normal, mas ainda assim sofre preconceito. Uma desinformação total. Este adolescente que passou a vida toda aqui também já sofreu discriminação. Quando estava na 5ª série, foi insultado em sala de aula por ser soropositivo. Sempre eu falo pra eles, HIV não pega, é normal, essas coisas. Eu tenho HIV desde bebê, aí eu sou feliz. Eles têm direito a uma vida como qualquer outro adolescente. Eles sonham, eles namoram, eles desejam, então eles são normais. Eu digo que às vezes anormais somos nós. Entre 2004 e 2013, cresceu em mais de 30% o número de jovens entre 15 e 24 anos infectados com HIV. Passou de 9,6 a cada 100 mil habitantes para 12,7. Mas a preocupação não é com esses jovens que já nasceram soropositivos. É com os adolescentes saudáveis, segundo este infectologista, que deixam de usar preservativo e contraem o vírus. Um levantamento do Ministério da Saúde revelou que, em 2013, 45% dos brasileiros deixavam a camisinha de lado. O adolescente tem muito essa coisa assim, não, mas comigo não vai acontecer, porque eu tô bem, tô jovem, tô saudável. Ah, mas se acontecer alguma coisa, eu resolvo, eu vou atrás, eu vou me virar. Eles não têm uma noção muito clara dessa questão das consequências, né? E tem mais. Em 2015, cresceu a procura de jovens pela PEP, a profilaxia pós-exposição. É um tratamento que previne a AIDS se o paciente que fez contato com o vírus buscar o médico em até 72 horas. Mas essa alternativa, que deveria ser comemorada como mais uma arma contra o HIV, acaba se tornando mais uma desculpa para o adolescente não usar a camisinha. Na ocasião, eu atendi um rapaz que ele tinha vindo 3 meses antes para fazer a PEP, então ele já teria que estar vindo 2 dias depois, ele teria que estar aqui para passar em consulta para repetir o exame dele. E aí, no fim de semana, ele passou por uma situação, ele conheceu alguém, essa pessoa com quem ele estava tinha HIV, falou para ele que tinha HIV, aí na hora deles transarem não tinha a camisinha, e ele falou assim, mas tudo bem, eu vou lá, eu tenho que ir lá mesmo na segunda-feira, porque eu já ia passar em consulta, então eu tomo uma PEP de novo. Dar nome às ruas em São Paulo é função dos vereadores. Mas esse trabalho burocrático já foi tarefa de um grupo de estagiários da prefeitura. Há 40 anos, eles criaram um banco de dados para batizar as ruas de uma cidade que não parava de crescer. Nesse emaranhado de concreto já são 50 mil ruas, avenidas, alamedas. Mas na São Paulo de antigamente, as ruas de terra não tinham nome. E daí era Rua A, Rua B, Rua 120, Rua 32 e por aí vai. Isso era um grande problema porque, enfim, para a identificação, né, desses endereços, elas não eram reconhecidas pelo poder público. Em 1975, a prefeitura criou um projeto para tentar resolver este problema. Contratou 30 estagiários para catalogar as ruas de São Paulo. Você tinha que pegar uma Kombi com um mapa, que em geral era dos anos 50, 60,
totalmente desatualizado. Então a gente ia na Kombi, olhava, chegava no loteamento, de repente tinha 10 ruas naquele loteamento. Aí a gente anotava no mapa, explicava onde era e marcava. Aqueles jovens estudantes cresceram, amadureceram, mas o legado deles continua vivo pelas placas de São Paulo. Tem uma rua São José da Fidelidade, com certeza eu homenageei o Vinícius com essa música. Essa é minha, assino embaixo. Você imagina universitários, idealistas, vivendo no auge do regime militar, querendo fazer coisas, e a eles foi dado o direito de dar nomes às ruas de São Paulo. Cada um tinha o seu cantinho, ficava lá com lápis e um caderno escrevendo nomes, pesquisando, indo para bibliotecas. A rua do estilo barroco também foi batizada por aquela turma. E a piada pronta, quem morou aqui foi o Jânio Quadros. Uma vez vi numa matéria, o Jânio mora na rua estilo barroco. Eu morri de rir, falei, não, essa rua saiu das nossas cabeças adolescentes. Saíam nomes curiosos, como a rua Borboletas Psicodélicas, no Jabaquara. É uma peça musical de um compositor paranaense. Nos anos 90 surgiu um probleminha. Os nomes já tinham praticamente se esgotado e o governo permitiu que a própria população enviasse novas sugestões. Os munícipes podiam sugerir nomes para a cidade e isso foi publicado numa grande lista, né, com os nomes que foram aceitos, mais de, acho que 200 decretos oficializando mais de 500 ruas na cidade de São Paulo. Hoje, este dever voltou para o poder público. Só os vereadores, por meio de projetos de lei, podem alterar ou batizar uma rua. E você estava comentando de um poema do Manuel Bandeira, né? Sim, sim. Na Evocação do Recife, onde o poeta faz toda a reminiscência da infância dele, tem um trecho do poema que ele fala assim: Rua do Sol, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Tenho medo que hoje ela se chame do doutor fulano de tal. Um vídeo feito por um cinegrafista amador mostra o motorista do aplicativo Uber, que foi sequestrado e agredido por um grupo de taxistas, correndo para fugir dos criminosos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. As imagens mostram o motorista do Uber tentando fugir a pé por uma rua da Zona Sul de São Paulo, enquanto é perseguido por um táxi na contramão. Em depoimento, ele disse à polícia que foi atender a um chamado e se deparou com um grupo de taxistas que cercaram o carro. O motorista tentou fugir a pé, mas foi alcançado por 4 homens em um táxi. Depois de ser agredido, foi solto em uma rua da região. O carro foi encontrado com vidros quebrados e a lataria amassada. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, determinou que a Secretaria dos Transportes casse a licença dos taxistas que tiverem a participação confirmada na emboscada. Representantes dos sindicatos do setor informaram já ter identificado ao menos um taxista envolvido e que ele vai ser denunciado ao Departamento de Transporte Público. Votação do Plano de Educação tem protesto em frente à Câmara Municipal de São Paulo. Uma pista do viaduto Jacareí, no centro, passou o dia bloqueada por 2 manifestações simultâneas. Uma encabeçada por um grupo de religiosos que pedia a retirada dos temas relacionados a gênero do Plano Municipal de Educação. Separado por grades, o outro grupo, ligado a movimentos LGBT, pedia a manutenção do tema. O clima quente e dividido do lado de fora pela questão do gênero voltou a se repetir aqui dentro da Câmara Municipal, com galerias lotadas e a cada vereador muita reação de parte a parte. Enquanto vereadores discutiam o projeto para votá-lo, cerca de 80 pessoas que acompanhavam reagiam aos discursos. Os grupos ficavam de costas, gritavam e a sessão foi várias vezes interrompida para pedir calma. Aonde? Aonde? Vereador, por favor. Silêncio, por favor. O vereador Toninho Vespoli foi autor de um texto que incluía a questão de gênero nas escolas. O projeto foi substituído. Estamos no século XXI. Se a gente não conseguir olhar a relação de poder que tem que ser igualitário entre homens e mulheres, se a gente não entender que a gente tem que ter uma sociedade muito mais tolerante contra a orientação e identidade sexual das pessoas, eu vou ficar muito triste de viver em uma sociedade cada vez mais preconceituosa.
Já o vereador Ricardo Nunes alega que não há preconceito em retirar a discussão sobre gênero para crianças de 0 a 14 anos de idade. A questão de gênero não tem absolutamente nada a ver com preconceito. A gente não pode cuidar de crianças de 0 a 14 anos de um tema que sequer os professores estão preparados. Eu fui pessoalmente numa escola chamada 18 do Forte, no Jardim Ângela, conversei com 12 professores, nenhum deles sabia o que é gênero, nenhum deles concordava em colocar a questão de gênero no plano municipal e nenhum deles se declararam preparados para discutir essa questão de gênero com os alunos. O líder tucano na casa, vereador Andréa Matarazzo, diz que o debate centrado apenas neste ponto atrapalhou a discussão sobre outros problemas que afetam o dia a dia da educação na cidade. Principalmente a questão do financiamento da educação, que eu acho que é uma das coisas fundamentais, a questão de creches, número de alunos por sala de aula, não sei, isso não está claro o suficiente. A repórter Sabrina Pires está agora na Câmara Municipal e tem outras informações sobre a votação. Olá, Sabrina. Olha, Gamberini, a confusão aqui dentro agora terminou porque foi aprovado há pouco por 42 votos a favor e 2 contra o projeto do Plano Municipal de Educação. Esse texto aprovado, portanto, não contém a palavra gênero no texto. Agora, uma nova votação está marcada para o dia 25 desse mês e pode sofrer alterações com emendas propostas por vereadores. Portanto, a discussão deve continuar. Agora, essa mesma confusão aconteceu em nível nacional, no Plano Nacional de Educação em Brasília. Também a palavra gênero foi retirada do texto e acabou sendo aprovada muito parecidamente como aconteceu aqui em São Paulo, pelo menos nessa primeira votação. O movimento ligado à igreja diz que essa é uma intromissão do Estado na educação infantil. Já os movimentos LGBT alegam que essa é uma maneira de combater o preconceito. Voltamos ao estúdio. Presidente Dilma Rousseff lança um programa para atrair investimentos privados em energia elétrica e afirma lastimar o aumento na conta de luz. Segundo o anúncio, até 2018 serão lançados leilões de usinas de energia capazes de gerar até 31 mil megawatts, ampliando cerca de 20% a capacidade atual. Além de hidrelétricas, a oferta inclui também usinas térmicas, eólicas e de energia solar. Na área de transmissão, a expectativa é chegar a 38 mil quilômetros de linhas, com crescimento de cerca de 30%. A previsão é que esses investimentos cheguem a um total de 186 bilhões de reais. Dilma justificou o aumento na conta de luz pela falta de chuva. É verdade, sem sombra de dúvida, que as contas de luz aumentaram e por isso nós lastimamos. Mas elas aumentaram justamente porque, diante da falta de luz, aliás, da falta de energia para sustentar a existência de luz, nós tivemos de usar as termoelétricas. Segundo Dilma, o desligamento de 21 usinas térmicas no último sábado vai possibilitar uma mudança no regime de bandeira vermelha, que hoje cobra nas contas de luz um adicional de R$ 5,50 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, a mais cara em todo o país, vigora desde janeiro. Dilma disse que as propostas levadas ao Planalto pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para superar a crise, coincidem plenamente com as medidas do governo e fazem parte da agenda positiva para o Brasil. São propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que, para nós, é a melhor relação possível do Executivo com o Legislativo. Então, nós olhamos essas 27 propostas com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa, sim, é a agenda positiva para o país. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reagiu à pauta positiva proposta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Os dois são do PMDB. Segundo Cunha, parte das 27 propostas de combate à crise econômica feitas por Renan também deve passar pela Câmara. E, portanto, cabe ao governo recompor sua base para obter apoio. Ele disse que a tentativa de acerto de Renan com o Planalto corre o risco de ser um mero jogo para a plateia. Eu acho que é uma tentativa de passar uma imagem que só existe o Senado e que lá resolveu o problema e que achar que isso vai criar algum constrangimento para a Câmara.
Mas não vai, isso é bobagem. Nós vamos analisar com toda a seriedade, porque o sistema ele é bicameral. Cunha também negou ser um incendiário do país por apreciar os pedidos de impeachment e colocar em votação a chamada pauta-bomba, com projetos que oneram o orçamento federal. Eu não me considero incendiário, nem acho que ninguém tem que ser bombeiro. Em segundo lugar, tem coisas que são atribuições de uma casa, coisas de outra e coisas que são das duas. É preciso cada um saber o seu papel. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Primeiro a Dilma vai para o Maranhão, ao lado de Edson Lobão, no palanque, para dizer que o voto é dela e ela é legítima. O voto é do eleitor, não é dela. Mas tudo bem, o eleitor votou nela, ela é legítima. Agora, a presença do Lobão, olha, desculpa a expressão, é de lascar. O cara é investigado por corrupção, que é a principal causa da impopularidade dela. 7 em cada 10 brasileiros não a apoiam, 2 em cada 3 querem o impeachment dela por causa da inércia do governo dela em relação à corrupção. Uma das causas. Pois é, mas quando se pensa que ela se superou, o que é que ela fez? Entregou de novo o governo que ela já entregou antes para o Levi, que ela já entregou antes para o Temer, e que, de certa forma, o Eduardo Cunha vive querendo tirar da mão dela, agora entregou o Renan Calheiros, outro investigado na Lava Jato por corrupção. Outro problema dela é a crise política causada por ela, pela sua falta de completa habilidade e inteligência no jogo político. A crise econômica não tem nada a ver com chuva. A crise econômica é causada pelo excesso de gastos do governo e pela incompetência como a finança pública vem sendo gerada. E agora ela está ante a perspectiva de uma grande manifestação popular no domingo. Como é que ela resolveu combater isso? Ela chamou a UNE. Acredite se quiser, a UNE, tradicionalmente dominada pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, do seu ministro Aldo Rebelo, que tem uma bancada ínfima, uma representatividade zero na sociedade, vai impedir que o povo vá para a rua. Quer dizer, isso tudo é uma loucura, mas não pense que é só aí não. No dia em que o Brasil foi rebaixado, na Moody's, nós só temos más notícias. Uma é que o Congresso também não é responsável na votação das despesas do Estado. E a oposição simplesmente está dividida, porque o Aécio quer antecipar a eleição, o que é golpe. Antecipação de eleição é golpe. Eu faço parte daqueles que acham que a Dilma tem que sair logo, porque ela é a crise, e a crise só acaba se ela sair. Mas tem que sair dentro da conformidade da lei, com a sucessão toda autorizada pela Constituição. O resto é golpe. E golpe eu e a sociedade brasileira não queremos. Pois é isso aí. Na sexta-feira eu volto direto ao assunto. Em tela. Relatório do Tribunal de Contas do Estado culpa o governo paulista pela falta d'água. Segundo o texto, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos recebeu vários alertas sobre a necessidade de um plano de risco para o Estado. No documento, o tribunal destaca que medidas poderiam ter sido adotadas para que os efeitos fossem minimizados em todo o estado, como a despoluição dos rios Tietê e Pinheiros e a recuperação da represa Billings. Em resposta, o governo informou que nenhum instituto ou especialista previu a severidade da seca, que atingiu a região sudeste em 2014, e afirmou que tomou uma série de medidas para minimizar os impactos da estiagem. Bom, desde o final de julho, os dias têm sido marcados por sol forte, temperaturas muito altas para essa época do ano. Tá difícil, né? Nenhuma gota de chuva e baixa umidade do ar em boa parte do Brasil. Aqui em São Paulo, os índices de umidade estão perto ou até abaixo dos 20%, quando a Organização Mundial de Saúde considera confortável para o ser humano níveis em torno de 60%. Mariana Armentano traz agora detalhes da previsão do tempo. A previsão continua muito parecida com a dos últimos dias. Vai continuar chovendo onde já tem chovido
e onde o tempo está seco, vai continuar seco. É que o bloqueio atmosférico ainda impede a chegada de sistemas que possam provocar chuvas. Dessa forma, teremos mais um dia de céu azul, poucas nuvens e calor na maior parte do país. Chuvas mesmo só nessas áreas em verde no mapa, na divisa com o Uruguai, na faixa norte do país e na costa leste do Nordeste, onde o sol predomina e as pancadas são fracas e bem passageiras. A máxima amanhã vai aos 27 graus em Salvador e em Maceió, 32 em Fortaleza, 36 em Teresina, 37 graus em Cuiabá, 30 no Rio de Janeiro, 24 em BH e 25 em Curitiba e em Florianópolis. Em São Paulo, nada muda, a umidade relativa do ar continua baixa e as temperaturas bastante altas. É inverno, mas a máxima chega amanhã aos 33 graus em Presidente Bernardes, no oeste do estado. No centro-norte, as menores temperaturas serão registradas em Franca, mínima de 14 e máxima de 26 graus amanhã. Aqui na capital, mínima de 15 graus nessa madrugada e à tarde, calor de 27 graus. No litoral, o dia vai ser um pouco mais fresquinho, com máxima em torno dos 25 graus. O dólar fechou em alta hoje de 1,59%, cotado a R$ 3,49. Durante o dia, a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 3,51, mas depois recuou. O pregão de hoje foi muito influenciado pelo cenário internacional. A informação de que o Banco do Povo da China desvalorizou o yuan 1,9% frente ao dólar impôs perdas em todo o mundo, em particular aos países exportadores de commodities, como o Brasil. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota do Brasil de Baa2 para Baa3. Apesar do rebaixamento, o Brasil permanece dentro do chamado grau de investimento, mas agora está no último degrau dentro da classificação que garante ao país o selo de bom pagador. Segundo a agência Moody's, o rebaixamento da nota foi motivado pela performance fraca da economia e também pela falta de acordo político na votação das reformas fiscais. No final de julho, a Standard & Poor's, outra agência de risco, também rebaixou a nota do Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O dólar subiu hoje aqui no Brasil antes mesmo do novo rebaixamento da nota do país. A desculpa foi a desvalorização do yuan. A desvalorização da moeda chinesa pode prejudicar o comércio exterior do Brasil na medida em que estimula as exportações chinesas, mas desestimula as importações, o que pode inclusive derrubar mais os preços de commodities, movimento que já vem prejudicando as vendas externas do país e empresas como a Vale. Agora, o rebaixamento da avaliação do Brasil pela Moody's, ainda que tenha sido mantida perspectiva estável, apenas reforça a tendência de alta do dólar. É mais um fator que pode afugentar o investidor estrangeiro. Embora o Brasil ainda não tenha perdido o grau de investimento, já vem sendo tratado como um país que não tem selo de bom pagador. Nos últimos 3 meses, a saída de dólares superou a entrada e o Brasil vem pagando em captações externas mais do que países com graus inferiores de avaliação. O problema é a deterioração rápida de vários indicadores, a dificuldade de execução da ajuste fiscal e o aumento do endividamento público. Vivemos uma crise sem perspectiva de reversão no curto prazo, reforçada por um ambiente político dos mais adversos, o que deixa o país mais vulnerável. A perda mesmo do grau de investimento pode levar alguns meses e vai depender muito de resultados que o país ainda possa apresentar. Agora, é difícil contar com resultados mais satisfatórios. Por mais que o governo esteja tentando maior apoio, as divergências são enormes e sustentadas até pela forte queda de popularidade da presidente. Quanto ao dólar, a dúvida que fica é se o Banco Central irá atuar com mais intensidade ou não para conter um avanço mais forte, já que o dólar elevado pode pressionar mais a inflação, que já está rodando na faixa dos 2 dígitos. Por outro lado, o dólar mais alto favorece as exportações e pode dar algum fôlego à atividade econômica num processo semelhante ao que a China tenta promover com a desvalorização do yuan. Decisão difícil. Sem um rebaixamento efetivo do país, o mercado já fala no dólar em 3,70 ou até um pouco mais antes do final do ano. Eu volto na quinta. Até lá. Marina Silva participa de evento em São Paulo e diz que o país vive uma crise de sustentabilidade política. A ex-candidata a presidente Marina Silva fez a palestra de abertura da Feira Internacional Green Building Brasil, que está na 6ª edição.
A cada ano, uma personalidade é convidada para falar sobre desenvolvimento sustentável. Além de palestras e debates, o evento reúne também empresas que apresentam novidades no setor da construção civil. Durante a sua palestra, Marina Silva não deixou de mencionar o momento crítico em que vive o país e voltou a falar como nos tempos em que foi candidata à presidência da República. Disse que o Brasil enfrenta uma crise de sustentabilidade política. O que está acontecendo conosco é incompetência, falta de compromisso, trocar o futuro da nação por eleição. É muito fácil você liderar em tempo de acomodação. Difícil é você liderar em tempo de desequilíbrios, de desestabilização. Marina Silva também falou sobre a corrupção no país. Um dos problemas mais graves que nós estamos vivendo é o problema da corrupção. E se apresenta um pacote com 28 medidas e não tem medidas para o combate à corrupção? Como podemos? Eu não estou apenas criticando, eu estou dizendo que está faltando. Depois da palestra, Marina Silva conversou com a nossa equipe e comentou sobre o apelo feito ontem pela presidente Dilma Rousseff contra o que ela chamou de vale tudo na política. A sociedade brasileira não quer o vale tudo, mas também não quer a ocultação da verdade. Quer que os erros sejam reconhecidos para que a gente possa encontrar soluções. Negando a realidade, nós não vamos a lugar nenhum. Marina disse ainda que apoia os protestos de rua, como os que estão marcados para o próximo domingo, em todo o país, mas afirmou que é preciso ter cautela quando se fala em impeachment da presidente Dilma. A sociedade está, enfim, com legítima razão, indignada porque se sentiu enganada. Mas nesse momento, a bandeira mais importante, no meu entendimento, é do apoio ao trabalho da Polícia Federal. Aquilo que vier pelas investigações, tendo fato concreto, cumpra-se a lei. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o processo referente à criação do partido Rede Sustentabilidade de Marina Silva deve ser encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. A expectativa é que o julgamento ocorra ainda este mês. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, recebeu hoje mais uma remessa de obras de arte apreendidas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. 22 obras foram transportadas do Rio de Janeiro para Curitiba por uma empresa especializada e vão ficar sob custódia do museu. No lote, há quadros de Salvador Dalí, Romero Brito, Aldemir Martins, Alfredo Volpi e Cláudio Tosi. O museu abriga peças apreendidas com empresários Luiz Skornick, da doleira Nelma Kodama e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Até agora, na Operação Lava Jato, foram apreendidas 270 obras de arte com os detidos pela Polícia Federal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a reaproximação da presidente Dilma com Renan Calheiros, presidente do Senado. Há algo de seminovo na cena política de Brasília. Renan Calheiros se mexeu. O presidente do Senado é hoje menos hostil ao governo do que era ontem. Isso parece pouco, mas para Dilma Rousseff, uma presidente hemorrágica, é muito. Significa a perspectiva de construção no Senado de uma espécie de escudo para deter os mísseis que são disparados desde a Câmara por Eduardo Cunha e seu grupo. Renan Calheiros juntou em cima do joelho quase 3 dezenas de projetos, a maioria já tramitava pelo Senado. Ele juntou propostas que interessam ao governo e outras propostas que interessam aos senadores, deu a esta lista de projetos um nome pomposo, Agenda Brasil, e sugeriu ao governo que encampasse esta agenda. Dilma Rousseff se agarrou à lista de projetos de Renan Calheiros como um náufrago que encontra uma boia de salvação. A boia é precária. Dependendo da evolução da Operação Lava Jato, Renan Calheiros pode afundar a qualquer momento. De resto, não se aprova nada no Congresso sem a participação da Câmara. O Legislativo é bicameral. Mas, por hora, o que interessa a Dilma Rousseff é não aprovar determinadas coisas, desde pautas-bomba até um próprio pedido de impeachment. Assim, o governo vai se transformando numa espécie de barco a 3. Eduardo Cunha rema para um lado, Renan Calheiros rema para o outro, e Dilma Rousseff, no meio dos dois, reza para que não surja nenhum fato novo que os estimule a empurrar lá para fora da embarcação. Boa noite.
O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, mandou investigar a conduta do desembargador Otávio Lima, que libertou um traficante preso com 1.600 quilos de cocaína pura no final de julho. Conhecido como Capuava, o criminoso é considerado pela Secretaria de Segurança o maior traficante de São Paulo. Com o grupo dele, a polícia apreendeu também 4 fuzis e uma pistola. Foram presos 5 homens, mas o desembargador Otávio Lima libertou apenas Capuava, com o argumento de que as provas policiais eram frágeis. Em março do ano passado, o mesmo desembargador libertou Silvio Luiz Ferreira, considerado pela polícia um dos líderes do PCC, preso também por tráfico de drogas. Nos últimos 2 anos, o Tribunal de Justiça de São Paulo recebeu quase 14 mil pedidos de reintegração de posse. Isso acontece quando o proprietário recorre à justiça para retirar invasores de um imóvel. Em muitos casos, o tribunal determina que a Polícia Militar acompanhe a desocupação. Entre 2013 e este ano, a PM esteve em mais de 600 reintegrações. Este prédio, que fica na região central de São Paulo e pertence à Secretaria Municipal de Cultura, foi invadido há 4 anos por cerca de 70 famílias. Pela minha profissão, o meu salário me impediu de alugar um apartamento formal. A invasão foi feita por integrantes da Frente de Luta por Moradia, que já receberam várias ordens para desocupar o local. A última sentença pede para que eles saiam voluntariamente na próxima semana. Quando se dá uma sentença de reintegração de posse, se mexe com a vida da pessoa. A sentença de reintegração de posse é uma sentença de morte. Ela é uma sentença de morte, não a morte física, não a morte, é a morte do indivíduo para a sociedade. Carmen é uma das coordenadoras do movimento e sabe que eles têm a favor deles uma situação de vulnerabilidade. Muitas crianças vivem no prédio invadido e, por lei, os menores não podem ser colocados em situação de risco. As crianças que aqui estudam, que aqui está matriculado, que está na creche, os pais de famílias que trabalham, ela já procurou aonde vai morar essas pessoas, aonde essas crianças vão. O judiciário ele não pode se limitar simplesmente a avaliar as questões legais, tem que ver a questão social também. A reintegração de posse acontece quando o proprietário pede à justiça o direito de reaver seu patrimônio. Um primeiro objetivo nosso é verificar a possibilidade de uma conciliação. Então, a Secretaria do Bem-Estar Social, por exemplo, pode já providenciar um cadastro do pessoal que está ali para incluí-los num plano de habitação popular. A Secretaria de Segurança Pública vai verificar a forma mais fácil de cumprir aquilo ali, sem violência, sem traumas. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2010 foram 26.092 ações registradas frente a 4.887 em 2014. Menor ainda nos 5 primeiros meses de 2015, 1.659. Muita gente reclama da demora da justiça para julgar casos de reintegração de posse. É que hoje a preocupação é muito maior com o destino das famílias que serão despejadas do terreno invadido. Se a invasão tiver mais do que 1 ano e 1 dia, por exemplo, julgar o processo fica ainda mais complicado. A ideia do presidente Nalini foi exatamente essa, de obter para essas situações consolidadas, obter uma verba do governo que poderia ajudar a regularizar a situação. Ficaria mais barato do que construir moradias para a população. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da crise sobre os recursos para financiar a habitação popular. Para falar sobre os limites dos recursos da União e do Estado de São Paulo a fundo perdido para habitação, eu entrevisto o secretário da Habitação de São Paulo, Rodrigo Garcia, do DEM, o Partido Democratas. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar exatamente com uma afirmação sua, não faz muito tempo, de que, no seu entender, os recursos da União e do Estado para a fundo perdido para a habitação já estavam no limite. Isso quer dizer que o sonho da casa própria voltou a ser sonho impossível? Olha, boa noite, Maria Lídia, agradeço o convite. Eu acho que isso significa que o Estado precisa procurar novas fontes de financiamento para a habitação de interesse social. Quando eu afirmo que o Estado de São Paulo, que investe 1% do seu ICMS para construir habitação, quando o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida
investiu muitos milhões de reais nos últimos anos e agora nós vivemos um momento de dificuldade orçamentária, isso significa que daqui a algumas décadas o Estado brasileiro terá dinheiro apenas para custear a saúde, a educação e pouco dinheiro para investimento. E a habitação vai sofrer com essa falta de recursos. Por isso é fundamental que a gente só não viva do orçamento do Estado, nesse modelo que hoje nós conhecemos, e procuramos inovar com modelos, por exemplo, de parcerias público-privadas, que nós já estamos fazendo aqui em São Paulo, para que a gente possa atender essa demanda e diminuir o déficit habitacional que é tão grande. Bom, foi mesmo muito interessante quando o governo, né, apresentou essa alternativa. Entretanto, desde o momento em que vocês anunciaram, né, a PPP da habitação e a promessa de um número X de casa em 2017, gerou uma expectativa. Muita coisa rolou nesse meio tempo, né? Crise política, a estagnação da economia e também a Lava Jato, que atinge em cheio no setor privado as empreiteiras, as construtoras, que são fundamentais no projeto Habitação. Empacou a PPP? Olha, não empacou. Aqui em São Paulo nós temos um primeiro contrato assinado, é o primeiro contrato do Brasil de habitação de interesse social. E a PPP, Maria Lídia, tem a grande vantagem de você receber a obra, a casa, de maneira antecipada e pagá-la ao longo do tempo, nos próximos 20 anos. Mas vai dar para fazer, para entregar as 3 mil casas em 2017? Vamos lá, nós temos um cronograma de entrega, os primeiros 5, 10% dessas casas estarão entregues no ano de 2017. Eu pretendo dar ordem de serviço neste mês ainda de agosto, para que as obras se iniciem. E uma grande novidade, nós estamos fazendo uma segunda PPP na região metropolitana de São Paulo, nas cidades de Itaquaquecetuba, Arujá e Guarulhos, justamente numa área onde nós reintegramos a posse na semana passada. Uma área de mais de 2.700.000 metros quadrados, que até o final dessa semana o governo de São Paulo publica um edital de chamamento para que as empresas interessadas apresentem projetos de habitação naquela área. Nós pretendemos construir lá cerca de 10 mil unidades habitacionais. Bom, vamos falar de política. O senhor é deputado federal, eleito pelo DEM, o Democratas, e é vice-presidente nacional do Democratas. Seu partido é um partido importante, aliado do PSDB, na oposição ao governo federal. A oposição vem sendo muito criticada, no sentido de estar votando projetos que surpreendem, sabendo que as contas públicas estão no limite em que estão e que a crise é mesmo muito grave. No seu entender, está havendo responsabilidade? Olha, Marília, eu não estou vivendo o dia a dia do Congresso mas está informado para julgar os parlamentares nos seus votos. Mas o que eu penso é que cabe ao governo gerar a governabilidade. Cabe ao governo eleito legitimamente pela população criar a sua maioria no Congresso e, com isso, aprovar os projetos de interesse do governo e de interesse do país. É natural que, num momento de crise, você tem uma certa falta de interlocução com o governo, com o Congresso, que gera, por exemplo, a aprovação de projetos que pressionam o Brasil de maneira fiscal, né? E determinados projetos a gente sabe que não é contra necessariamente o governo, é contra o Estado. E aí a oposição precisa ter a responsabilidade de separar essas coisas. Mas volto a dizer, e acho que ontem o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin foram felizes quando afirmaram que não cabe à oposição dar a governabilidade, cabe sim ao governo criar essa governabilidade. Mas ajudar a buscar solução para a crise é ou não é papel também da oposição? Sem dúvida, e a oposição de alguma maneira tem colaborado com isso. Eu quero lembrar a primeira votação do ajuste fiscal proposto pelo governo, onde se avaliou a diminuição do tempo de pagamento do auxílio desemprego, a questão das pensões. Parte dos votos necessários para que o governo aprovasse aquela medida vieram do meu partido, inclusive com críticas do PSDB, né? Então é natural, cada deputado tem uma visão, né? E os partidos de oposição têm que ter uma fiscalização atuante junto ao governo federal, mas não cabe a ele a governabilidade, cabe sim ao governo construir a sua maioria. Bom, e o DEM?
O DEM vem passando por um processo de esvaziamento progressivo. A última eleição mostrou uma queda expressiva na eleição dos parlamentares lá na Câmara Federal. Temos eleição o ano que vem. A tentativa de fusão com o PTB não deu muito certo, com o PSDB teve a conversa, mas não rolou. O DEM tem condição de sobreviver ou ele vai definhar se não houver fusão? Maria Lídia, eu acho que o DEM tem condições de crescer, porque dos partidos que estão aí, foi um partido que manteve a todo momento a coerência. Aquilo que quase nos matou no passado, que foi parte dos nossos companheiros de partido abrirem uma janela e integrarem o governo, hoje essa janela é de saída do governo e não mais de entrada. E o DEM se mantém na oposição de maneira coerente, com bons quadros. Tivemos a eleição de parlamentares, enfim, atuantes no Congresso. Se você avaliar hoje a pauta do Congresso, grande parte das medidas que estão sendo discutidas tem o DEM como protagonista, o deputado Mendonça Filho, que é o líder da nossa bancada, o deputado Rodrigo Maia, que foi relator da reforma política, ou seja, o Democratas, nesse momento, talvez vai colher a sua coerência, o seu esforço nesses anos de oposição. Bom, a última pergunta é se o senhor vai às ruas no dia 16, na manifestação que está agendada contra o governo Dilma e pró-impeachment. Como todo bom brasileiro, eu estarei nas ruas, né? Reivindicando melhores serviços públicos, fim da corrupção, sem esquecer o meu papel de representante popular. Afinal de contas, eu tive 336 mil votos para deputado federal, tive a honra de ser um dos mais votados do Brasil e sei da minha responsabilidade. Agora, como cidadão, eu acho que aquele que está em casa, percebendo que o seu salário já não tem mais o mesmo poder de compra, percebendo que o seu emprego está em risco, percebendo que o Brasil não vai por um bom caminho, a manifestação é a melhor maneira de mostrar a sua indignação e que a Constituição seja cumprida e que aquilo que tiver que acontecer em relação ao governo, ao Congresso, que as instituições funcionem e que o Brasil não pare por conta dessa crise política que vive. Muito obrigada, secretário. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. A Grécia chegou a um acordo com os credores europeus para receber o terceiro pacote de resgate financeiro e continuar na zona do euro. O acordo foi anunciado depois de 3 semanas de negociação. A última rodada durou 23 horas. Os dois lados concordaram sobre os termos de um acordo de 3 anos e disseram que algumas pequenas questões continuam em aberto, mas devem ser logo resolvidas. O valor do resgate não foi divulgado, mas deve girar em torno de 86 bilhões de euros. O parlamento grego deve ratificar o acordo até quinta-feira e o documento vai ser examinado pelos ministros das Finanças da zona do euro na sexta-feira. E ainda na Grécia, a crise de refugiados se complica. Na ilha de Kos, os imigrantes entraram em desespero em meio à tentativa do governo de registrar os ilegais. A situação saiu de controle na entrada de um ginásio de esportes onde centenas de pessoas esperavam por documentos de imigração. A polícia usou extintores de incêndio para tentar dispersar a multidão. Refugiados sírios contam que estão nas ruas há vários dias, sem ter onde dormir, sem água nem banheiros. O prefeito da ilha de Kos alertou que os serviços locais, incluindo a polícia e a guarda costeira, não conseguem conter o fluxo de imigrantes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que 124 mil pessoas entraram este ano na Grécia, de forma ilegal. O primeiro-ministro Alex Tsipras declarou que o país não tem como lidar com um fluxo crescente de pessoas. Ontem, a Comissão Europeia anunciou a criação de um fundo para ajudar os países europeus a receberem os imigrantes que chegam principalmente da África e do Oriente Médio. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natália. As eleições presidenciais da Argentina são muito complicadas para a cabeça de um brasileiro. São, em verdade, 3 eleições. No domingo passado foi disputada a primeira, que foram as primárias. O voto era obrigatório e o objetivo era eliminar os candidatos nanicos. Com a limpeza da área, os mais votados disputam o primeiro turno presidencial, em 25 de outubro. O sucessor da presidente Cristina Kirchner poderá sair dessa votação, mas é preciso que ele tenha 45% dos votos ou então uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado. Se isso não acontecer, os 2 finalistas vão para o segundo turno. Mas vejamos a votação de domingo.
O candidato da presidente, Cristina, chegou em primeiro lugar. É Daniel Scioli, que ficou com 38%. Ele é o governador da província de Buenos Aires e defende tudo aquilo que o atual governo está fazendo, como o controle de câmbio e a intransigência na negociação com os credores internacionais. É uma questão empacada há muitos anos. Em segundo lugar está Maurício Macri. É um liberal de centro-direita e prefeito da cidade de Buenos Aires. Ele chegou 14 pontos atrás de Scioli, mas não perdeu as esperanças, porque pode liderar o eleitorado que é contra o peronismo. Pois o peronismo é esse saco de gatos político criado por Juan Domingos Perón, que foi por 2 vezes presidente e que morreu em 1974. Cristina e o marido falecido dela, o também presidente Néstor Kirchner, são também peronistas. Pois bem, o peronista tem um forte candidato dissidente. Ele se chama Sérgio Massa e ele chegou em terceiro lugar. E ele pode se levantar atirando pedras sobre a Cristina. Vocês então me perguntariam, quem pode ganhar a eleição presidencial na Argentina? E eu então responderia, eu não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu sei é que os adversários da presidente tiveram juntos bem mais votos que o candidato dela. Mas daqui até outubro muita coisa pode mudar. É assim que o mundo gira. Boa noite. E você vai ver a seguir. O Japão liga reator nuclear depois de 4 anos do acidente de Fukushima. E mais um dia de protesto e violência em Ferguson, nos Estados Unidos. Manifestantes voltaram às ruas para lembrar o assassinato de um jovem negro por um policial branco no ano passado. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. O governo federal lançou o Plano Safra. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Depois de fazer os ajustes necessários para superar os desafios da economia, o governo federal coloca outra vez o Brasil no caminho do crescimento. A nova etapa do Programa de Investimento em Logística vai criar uma infraestrutura de transportes mais integrada e moderna. Concessões em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos vão interligar os principais polos de produção e exportação do país para escoar equipamentos, alimentos e matérias-primas com mais agilidade, menores custos e mais competitividade. Em parceria com a iniciativa privada, mais de 198 bilhões de reais serão investidos em 7 mil quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos que vão gerar mais qualidade nos serviços prestados, milhares de novos empregos e desenvolvimento para o país. Programa de Investimento em Logística. O Brasil vai seguir avançando. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais,
a evolução no tratamento de beleza. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A bola volta a rolar neste meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã e quinta acontece a 18ª rodada e já tem disputa emocionante, né, Celso? É a penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão, que tem uma briga boa pela liderança, podemos dizer assim. O Atlético, primeiro colocado, joga na quinta contra o Grêmio, enquanto o Corinthians, 2 pontos atrás do líder, recebe o Sport do Recife. Caso vença e o time mineiro perca, a liderança será corintiana. Isso mexe com a cabeça do jogador? Não com proposta oficial, mas a imprensa falando especificamente que clubes da Itália estão atrás do Felipe. Como é que fica a cabeça do jogador aí? Isso aí já é assunto passado, porque isso aí já chegou, já está batendo fazem 10 dias, eu acho, daí. Então já foi conversado com ele, eu conversei com o Edu a questão de uma semana atrás já. Já passou o time, já absorvi, já reagi, já passou. Você acha que isso então não tem peso nenhum, não nesse caso, mas especificamente em outros casos? O cara fica meio com a cabeça voando ou não? Quando é uma situação real, sim. Quando é uma situação de pode ser um monte de coisa. Quando é possibilidade, eu não acredito muito. Mas quando é uma situação real, mexe. Quando é uma situação pontual, sim. Já no São Paulo, o objetivo é outro, se aproximar do G4. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Essa é nova. Embora esteja apenas na 8ª posição da tabela, a situação não é tão desconfortável para o São Paulo. O time está a apenas 2 pontos do grupo dos 4 melhores. Por isso, vencer em Santa Catarina é fundamental para as pretensões são paulinas. Continua. E desta vez, empate fora não chega a ser um bom negócio. Em busca da vitória, o colombiano Juan Carlos Osório conta com reforços importantes. No São Paulo, o clima parece o melhor possível. Vez ou outra, Osório chama algum jogador para uma conversa de canto, séria. Mas, no geral, a descontração impera. De bem com a vida, quem está é Alexandre Pato, autor de 18 gols em 2015. Ele está a 1 de superar o melhor desempenho da carreira, obtido na temporada 2008-2009 pelo Milan. Um momento, sim, cara, é especial. Tenho me sentido muito feliz nesse momento. Tenho aproveitado ao máximo as oportunidades que eu tenho no jogo. Alexandre Pato em breve terá um novo companheiro de ataque. Rogério, do Náutico, que está emprestado ao Vitória, teve 65% de seus direitos econômicos comprados pelo São Paulo. Falta só o time baiano liberar e o contrato por 3 temporadas ser assinado para que o jogador possa ser oficialmente anunciado como reforço. Certamente, Rogério virá para o São Paulo para compor o elenco. A concorrência é grande por uma vaga de titular, ainda mais depois do que Luiz Fabiano jogou no clássico contra o Corinthians. E ele mostrou a força dele que ele tem no clássico. E acho que se ele cada vez mais manter aquilo, vai nos ajudar bastante. Independente de quem estiver a seu lado, o Pato quer continuar brilhando. Além da seleção brasileira, ele não esconde o desejo de voltar para a Europa. Eu não acabei o ciclo que eu comecei na Europa. A minha permanência aqui não depende só de mim, depende de ambos dos clubes. Mas eu sou um profissional e, independente daquilo que acontecer, eu vou fazer sempre o meu papel, que é jogar futebol. Tá aí o Pato. E o Valdívia pode ir para o São Paulo, é verdade isso, Celso? Informação surgiu hoje de que o Valdívia estaria negociando com o São Paulo, um desejo do Carlos Miguel Aidar, presidente do clube. Oficialmente, São Paulo nega, diz que não existe negociação nenhuma e que isso não é verdade. Vou usar uma nova também, né? Onde a fumaça há fogo. Há informações que realmente a negociação acontece. O Valdívia ficaria até o final do ano no São Paulo e depois iria jogar no futebol árabe. Você acha que tem a cara do São Paulo? É bom jogador. Celso, muito obrigada. Boa noite. Até mais. É com você, Gamberini. Manifestantes voltaram às ruas de Ferguson, no estado americano do Missouri. As autoridades decretaram estado de emergência.
O dia de desobediência civil teve marcha pela rua onde aconteceram tumultos no ano passado. Depois de um policial branco matar o adolescente negro Michael Brown, que estava desarmado. Por volta da meia-noite, a polícia se aproximou dos manifestantes, vários deles mascarados. Houve princípio de tumulto e 23 pessoas foram detidas. Segundo a polícia, eles jogavam pedras e garrafas com água gelada nos policiais. Não houve tiros. No domingo, depois de horas de manifestações pacíficas, houve confronto e tiroteios. Um jovem de 18 anos foi ferido com gravidade. A promotoria acusou o rapaz de atirar contra um veículo da polícia. A família sustenta que ele não tinha arma. 4 anos depois do acidente em Fukushima, o Japão liga pela primeira vez um reator nuclear. A usina de Sendai, em Kagoshima, é operada pela companhia Kyushu. A empresa disse que a central vai começar a gerar eletricidade na próxima sexta-feira e entra no ciclo comercial no começo de setembro. A Kyushu afirmou que fez todos os testes exigidos pela nova legislação japonesa e que tudo está funcionando bem. O reator em Sendai é um dos 48 existentes no país que foram desativados depois do acidente de Fukushima, em março de 2011. Pesquisas indicam que a maioria dos japoneses se opõe ao religamento. Algumas pessoas até entraram com ações na justiça para tentar bloquear a volta das atividades nucleares. O Japão tem poucos recursos naturais e, antes do acidente, a energia atômica chegou a suprir 1/4 das necessidades energéticas do país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã, às 7 da noite. Até lá. Boa noite. Confira um bate-papo repleto de dicas para o sucesso profissional no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.